Estamos de volta para o momento da nossa revisão, onde vamos rever aquilo que foi trabalhado na aula passada sobre a filosofia árabe. Vamos lá então? Então olha só, na aula que nós vimos sobre a herança grega no Ocidente cristão. Com a queda do Império Romano no Ocidente e a implantação do modo de produção feudal, vimos que a cultura romana quase desapareceu. No entanto, ela foi preservada nos mosteiros pelos monges. E à medida que as obras de Platão e Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção de ciência greco-latina. Vimos também que o saber, ele subordinava-se a critérios religiosos. Diversos teólogos, eles fizeram o seguinte: adaptaram o pensamento cristão, o pensamento antigo, à fé cristã. Aquilo que era considerado pensamento antigo era considerado um pensamento pagão. Agora, esses religiosos, eles adaptaram esse pensamento pagão dos antigos a uma fé cristã. E a ciência medieval, vimos que ela pouco aproveitou da herança helenística de Alexandria e das pesquisas dos árabes, então foi deixado um pouco de lado. Vamos ver nesse momento sobre a contribuição dos árabes. O renascimento cultural árabe, ele iniciou-se no século VIII em Bagdá. E esse movimento ele intensificou-se no século seguinte, com a criação da Casa da Sabedoria, um centro de estudos que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas vindas da China, Índia, Alexandria e da Grécia clássica. Lá eles traduziram obras de Platão, Aristóteles e Plotino, aqui nessa Casa da Sabedoria. Além disso, criaram observatórios astronômicos e intensificaram os estudos de óptica, geografia, geologia, meteorologia, além de aperfeiçoarem a astronomia, a medicina e a alquimia. Então eles deixaram um grande legado para a humanidade. Vamos agora ver Avicena, um filósofo árabe. Avicena foi leitor de Aristóteles, mas ele incorporou teorias neoplatônicas em suas obras. Para ele, o universo ele se divide em mundo terrestre, feito de objetos materiais, mundo celeste alcançado pela inteligência e Deus, que é a pura essência. A filosofia de Avicena é uma tentativa, olha só, de construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com as exigências religiosas da cultura muçulmana. Então ele não perde isso dentro da sua filosofia. A universalidade das nossas ideias, segundo ele, é o resultado da atividade da própria mente. Universalidade é quando é partilhado por muitos, por todos. Então, a universalidade de nossas ideias é o resultado da atividade da própria mente. O que isso quer dizer propriamente? Que não é somente algo divino, mas também é algo humano, é uma atividade humana. Averroes, por sua vez, conservou a mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão. Ele tentou separar a fé e a razão, para que a razão ela fosse mais autônoma, tivesse mais autonomia e não dependesse somente da fé. Ele formulou a tese de que existiam duas espécies de verdade, uma religiosa, da qual ele dizia que Deus criou o mundo do nada, e a outra de cunho filosófico, da qual dizia: o mundo é coeterno com Deus.
Então, a religiosa, ela se baseava a partir da fé, do acreditar. E a outra, a filosófica, ela partia de um princípio racional, ou seja, é possível explicar de forma racional essa visão filosófica da qual ele aborda. E a cultura árabe, ela exerceu indiscutível influência no desenvolvimento da ciência, inclusive no Ocidente, entre os séculos 8 a 12. Pessoal, nesse momento agora, vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para nossas correções. Boa aula! E então, conseguiram responder as atividades propostas? Será que vocês responderam de forma correta? Vamos verificar então como é que foi o desempenho de vocês? Vamos lá? Tirando as dúvidas. Questão 1. Olha só, ela é um pouco longuinha, mas é fácil. Durante o século 5 ao 8, houve de fato um retraiamento cultural enorme nos países já cristianizados e um trabalho intenso de conversão de povos que ainda mantinha os ritos pagãos. A Alemanha, por exemplo, só foi plenamente convertida ao cristianismo no século VIII. A Suécia, no século XI. Então aqui estamos falando do momento histórico do cristianismo, da cristianização de povos que ainda não eram considerados cristãos. Porém, olha só, enquanto o cristianismo ele se espalhava pela Europa e se firmava, abolindo os últimos bastiões do paganismo, estabelecendo-se na sociedade feudal, outra cultura florescia em terras do Oriente Médio e do Mediterrâneo, e da qual viria o renascimento da filosofia ocidental. Então, além do cristianismo que se espalhava pelo mundo, outra cultura ela estava florescendo em terras do Oriente Médio e da cultura medieval. E da cultura mediterrânea, desculpa, a filosofia do Ocidente. Diante disso, qual cultura florescia em terras do Oriente Médio e do Mediterrâneo? E então, qual era a cultura que estava florescendo naquela época? O cristianismo ele estava se espalhando por diversas partes do mundo. Mas além do cristianismo, outra cultura ela estava também se desenvolvendo, estava ganhando adeptos, se espalhando pelo mundo e se fortalecendo. Que cultura era essa? Seria a alternativa A cultura muçulmana? Ou seria a alternativa B, a cultura egípcia? A alternativa C fala que seria a cultura maia. A D, que seria a cultura inca. Por sua vez, a alternativa E fala sobre a cultura hebraica. Além do cristianismo, qual era a outra cultura que estava se desenvolvendo lá no Oriente Médio e no Mediterrâneo? Fácil. Essa pergunta é fácil, né? Acredito que todos responderam de forma correta, porque essa cultura condiz com aquilo que foi o tema central da nossa aula, que era qual? A cultura árabe, a cultura muçulmana. Resposta correta, quem respondeu a alternativa A respondeu de forma correta. Vamos então para a questão número 2. Outra questão fácil. Diz o seguinte: o renascimento cultural árabe iniciou-se no século VIII.
O movimento ele intensificou-se no século seguinte com a criação da Casa da Sabedoria, centro de estudos que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas vindas da China, Índia, Alexandria e Grécia clássica. Eles criaram observatórios astronômicos e intensificaram os estudos de óptica, geografia, geologia, meteorologia, dentre outras. Diante disso, em relação à filosofia grega clássica, olha só, estamos falando aqui dos gregos antigos. Quais foram os filósofos que tiveram suas obras traduzidas pelos filósofos árabes? Quais filósofos lá da Grécia Antiga tiveram as suas obras traduzidas pelos árabes? E então, fácil também, não é? Apesar de que o texto ali dá uma enroladinha em vocês, mas ele é bem objetivo na resposta. Quais foram os filósofos gregos que tiveram as suas obras traduzidas pelos árabes? Vamos ver então quais são as alternativas. Alternativa A fala que foram Homero, Hesíodo e Sócrates. Alternativa B fala que seria Sócrates, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Alternativa C, Platão, Maquiavel e Galileu Galilei. Alternativa D, Platão, Aristóteles e Plotino. E alternativa E, Aristóteles, Hiparquia e Santo Anselmo. E aí, pessoal? Quais que vocês responderam? Manda aí para a gente saber quais foram as respostas de vocês. Mas será que vocês responderam a alternativa correta? Ela é fácil, não é? Quais foram os filósofos que tiveram as suas obras traduzidas pelos árabes? Olha só, das alternativas que temos aí, temos filósofos, temos também poetas lá da mitologia grega, por exemplo, Homero, alternativa A, Homero e Hesíodo, eles não foram filósofos, eles foram poetas da mitologia grega. Então, a alternativa A, ela está errada. Alternativa C, Maquiavel e Galileu Galilei, eles são da Idade Moderna. Então, eles ainda nem estão presentes nessa filosofia árabe. Eles nem nasceram ainda. Aí temos alternativa B, Sócrates, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Mas Agostinho e Tomás de Aquino, eles correspondem à filosofia árabe, ela pertence ao período medieval. Mas será que Agostinho e Tomás de Aquino eram filósofos árabes? De certo que não, né? Então, Agostinho e Tomás de Aquino, vamos voltar lá. A alternativa B, ela também está errada. Agostinho, ele traduz as obras de Platão, dá a ela um pensamento cristão, mas dentro do cristianismo, a mesma coisa acontece com Tomás de Aquino, que traduz o pensamento de Aristóteles, dando a ela um pensamento cristão, mas Agostinho, ele pertence à patrística, à escolástica, ou melhor, Tomás de Aquino pertence à escolástica, e eles são filósofos cristãos e não árabes. Então, no caso, temos aqui, Santo Anselmo também é um filósofo cristão. Então, a resposta que nos sobra é a alternativa D. Platão, Aristóteles e Plotino foram os filósofos gregos que tiveram as suas obras traduzidas pelos árabes. Pessoal, vamos agora verificar a questão que a gente sabe que é uma forma de vocês já irem se preparando. Se liga no Enem aí, galera, vamos ver então qual é essa questão
que é uma possibilidade de vocês já irem se preparando para o Enem. Olha só, Enem 2015, texto 1. Então temos mais de um texto. Não é possível passar das trevas? Não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo. Com um amor sempre mais vivo, as obras dos antigos. Então vamos ler as obras antigas. Ladrem os cães, grunhem os porcos, nem por isso deixarei de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os meus cuidados, e todos os dias a aurora me encontrará entregue ao seu estudo. Texto 2. A nossa geração tem arraigado o defeito de recusar admitir tudo o que parece vir dos modernos. A nossa geração hoje, pessoal, a nossa geração tem arraigado o defeito de recusar admitir tudo o que parece vir dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal e quero torná-la pública, atribua a outrem e declaro: não fui eu, foi fulano de tal que disse, ou seja, eu me tiro da jogada. E para que acreditem totalmente nas minhas opiniões, eu digo: o inventor de tal ideia foi fulano de tal, não fui eu. Ou seja, é como se eu retirasse de mim a responsabilidade. Se aquela ideia der certo, pode ser que mais para frente eu diga: ó, eu não fui sincero com vocês em tal ponto. Aquela ideia que eu disse que era de fulano de tal é minha. Eu posso falar isso quando ela foi aproveitada, validada por todos. Agora, se não concordarem com a ideia, pelo menos as pessoas não vão dizer: ah, foi o Luciano que teve tal ideia. É como se eu tentasse tirar de mim a culpa por algo que eu ainda não sei qual será a forma como as pessoas irão receber tal ideia. Mas, querendo ou não, dentro do pensamento, é como se a gente tentasse tirar a responsabilidade de nós mesmos para as coisas. Então, olha só, voltando lá ao texto, nos textos apresentados, os dois textos, temos pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII no Ocidente. Comparando os dois textos, os autores discutem o seguinte: alternativa A, caráter dinâmico do pensamento laico frente à estagnação dos estudos religiosos. Alternativa B, produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da Igreja. Alternativa C, surgimento do pensamento científico em oposição à tradição teológica cristã. Alternativa D, desenvolvimento do racionalismo crítico ao opor fé e razão. E alternativa E, construção de um saber teológico científico. Olha só, no texto temos dois pontos de vista distintos. Um, que dá um sentido de que, se a gente voltar lá no texto 1, fala que não é possível passar das trevas para a ignorância a não ser lendo. Então, se eu quero passar das trevas da ignorância para a luz, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que ir em busca daquilo que eu quero. O texto 2, já por sua vez, fala o contrário, que tiramos de nós a responsabilidade por tal coisa. Então, temos dois textos totalmente opostos. E a questão é,
Nos textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII. Comparando os textos, os autores estão discutindo o quê? O que vocês responderam aí? Responderam de forma correta? Espero que vocês tenham respondido. Essa questãozinha é um pouco complexa, mas ela diz respeito ao contexto da qual a gente trabalhou durante a aula. Vamos ver que contexto foi esse? Produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja. Pessoal, vimos lá dentro desse período medieval, tanto nas aulas lá sobre a patrística, a escolástica e agora com os árabes, que querendo ou não, a religião ela sempre vinha forte dentro dessa cultura medieval, do período medieval. A religião ela impôs-se como soberana. Então a tudo era dado uma explicação, Deus. Filosofia e ciência, por exemplo, como a gente viu lá durante as aulas, a explicação também para todas as coisas era Deus. Cabia à filosofia e à ciência encontrar meios para explicar aquelas respostas, da qual a resposta final era em Deus. Então a resposta correta seria a alternativa B. Produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja. Questão 4 agora para finalizar. Leia a citação e responda a questão. Ernest Renan, filósofo francês do século XIX, foi quem primeiro detectou a influência, olha só, ele foi o primeiro que detectou a influência de Averroes em Santo Tomás, afirmando: Santo Tomás é, ao mesmo tempo, o maior adversário e pode-se afirmar sem paradoxo, o primeiro discípulo do grande comentador. Santo Alberto Magno deve tudo a Avicena. Santo Tomás, como filósofo, deve quase tudo a Averroes. Então, o pensamento de Avicena e Averroes influenciaram bastante o pensamento de alguns filósofos cristãos. Então, qual a importância dos árabes para a ciência ocidental? Olha só, qual a importância do pensamento árabe para a ciência ocidental? Uma resposta super fácil que vocês, tenho certeza, responderam de forma correta. Vamos verificar lá? Os árabes tiveram uma importância muito grande na Idade Média. Já possuíam vastos conhecimentos científicos herdados de estudos precedentes e trazidos de regiões que ocuparam na Europa. Essa contribuição abrangeu diversos campos, como a astronomia, a medicina, a óptica, a geografia, geologia, aritmética, álgebra, algarismos arábicos, além da tradução das obras clássicas lá dos gregos. E finalizando a aula de hoje, pessoal, vocês vão ver um vídeo sobre a filosofia árabe, islâmica e judaica no Brasil Escola, disponível neste endereço aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.